Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. É um prazer estar com você aqui mais uma vez em nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E esse trabalho do 20º Congresso é conduzido, liderado pela nossa irmã Iraci Santos e a sua filha, a irmã Roberta Lucena. E conosco aqui, nos estúdios da IEADALP Comunicação, o querido pastor Eliseu Rodrigues, ali da cidade de Goiânia, em Goiás, um dos preleitores desse tão abençoado 20º Congresso. Pastor Eliseu, é uma honra, satisfação, seja bem-vindo à paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, pastor Trajano e todos os ouvintes do podcast Arca Missionária. É um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor, pela sua disponibilidade, o senhor está aqui conosco. Pastor, claro, não só eu, mas muitas pessoas ficam curiosas em casa, né? O senhor é um referencial, né? O senhor é pastor, escritor, conferencista e um referencial das Assembleias de Deus no Brasil. Né? Apesar de ser um jovem pastor, mas Deus tem lhe usado muito, isso é muito claro e notório. Como surgiu, pastor, na sua vida, essa chamada para o Ministério da Palavra? Eu sou da cidade de Ilhéus, Bahia. Ilhéus? Sou baiano. No dia que eu fui completar 5 anos de idade, meus pais me instruíram a pedir um presente a Jesus. E eu pedi instrução de qual presente eu poderia pedir. E eles perguntaram o que eu queria ser ou ter. Eu respondi que eu queria ser pregador. E meus pais me instruíram a buscar o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Foi funcionado, influenciado pelos seus pais? Sim, sim. Meus pais nunca foram pastores. Minha mãe era a líder das crianças ali no bairro Nelson Costa, na cidade de Ilhéus, Bahia. O nome deles, pastor? Meu pai é Carlos, minha mãe é Valdeci. Que bênção. E naquela manhã, no dia do meu aniversário, eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. A partir dali, os textos que meu pai contava para nós como crianças, ensinando as histórias da Bíblia, eu tive uma capacidade maior de memorização e de explicação dos textos e histórias que meu pai contava. Porque é assim que o pentecostalismo clássico vê o batismo no Espírito Santo, perfeito, né? Perfeito. Um empoderamento missional, uma capacidade, uma ousadia, um fervor sobrenatural que o cristão que ainda não recebeu tal experiência não tem, não sente. A partir daquele momento, toda timidez foi arrancada e o meu desejo pelas Escrituras foi aumentando. Os presentes que eu queria no aniversário eram Bíblia Sagrada. E meu desejo era ganhar Bíblia, era ganhar livros, pois eu aprendi a ler com a Bíblia. Então foi assim que nasceu esse desejo pelas Escrituras. Com 12 anos eu fui pregar no Congresso de Crianças em Brasília com a minha mãe. Somos em seis irmãos. 6 irmãos. E quando preguei lá em Brasília, eu fiquei hospedado na casa de um casal, irmão Erasmo e Glória. E eu pedi a Jesus para ficar ali. 12 anos? 12 anos. Porque eu achei tudo muito bonito, muito organizado, diferente do meu bairro onde eu morava, na cidade de Ilhéus, bairro Nossa Senhora da Vitória. Então, para uma criança, tudo deslumbrante. Eu orei, eu pedi a Jesus para ficar ali. E Deus falou com a minha mãe que eu ficaria, mas ela não quis me dizer. Aí no outro dia, na janta, minha mãe estava chorando de um lado, porque o irmão Erasmo tocou no assunto. Meu Deus. Só que eu orei, Deus falou com minha mãe e ele tocou no assunto. Se ela não me deixaria lá com eles, que ele cuidaria, ele ligaria todo dia, aquela coisa toda, ela chorou. Aí ele pediu desculpa, tal, minha mãe explicou, não, eu tô chorando porque Deus me disse que é para ele ficar. Glória a Deus. Então com 12 anos eu fiquei em Brasília e ali eu me desenvolvi mais. Tive muito acesso a escritores, pastores de igreja, principalmente a livraria CPAD, que o pastor Denis, que é líder da UMADEB... Sim. Teve aqui conosco. Pediu para eu não contar para ninguém, porque ele me dava desconto de pastor. Ai, tá vendo, eu não era pastor, ele me dava desconto de pastor, porque eu pregava na semana, trabalhava no Lava Jato, e quando eu comprava meu material, ele me dava desconto para eu ter acesso ao conhecimento. Ele via em mim esse desejo pelo conhecimento teológico. Sempre Deus usa alguém, né, pastor? Deus usa alguém, né? Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Pastor, diante disso, claro, como eu falei, o senhor é um referencial das Assembleias de Deus, não só na questão de ministração, mas também nesse cuidado pela teologia pentecostal, né? Eu tenho muito cuidado com isso, e o senhor também tem zelado por essa teologia pentecostal clássica, consolidada. E me fale um pouco, pastor, das suas obras. O senhor também é escritor. Como surgiu esse processo para o senhor escrever, né? E desenvolver esse hábito de leitura e escrever os bons livros? Sim, eu comecei a escrever com 15 anos. Em que sentido? Meus sermões. Eu tenho vários cadernos até hoje das minhas mensagens esboçadas, sem ter agendas.
mas eu estudava a Bíblia, eu lia a Bíblia para estudar as Escrituras com o desejo de pregar. Então eu fui me preparando, eu fui esboçando, e eu fico olhando meus cadernos de vez em quando, esboços riscados. Por quê? Porque eu fazia o esboço e pegava o comentário bíblico. Eu subia no ombro de algum gigante teológico. Isso é importante, importante quando isso. eu pegava uma introdução bíblica, um comentário bíblico, eu via que o meu entendimento não tinha nada a ver, aí eu riscava aquele sermão. Mas eu nunca ia do comentário para a Bíblia. Eu sempre ia da Bíblia para o meu caderno para depois ir para o comentário. Então eu me alegrava muito quando a minha visão coadunava com a visão de algum autor. Aquilo me edificava muito. E Deus me corrigia, me disciplinava, claro, quando eu meditava e pensava, tirava uma conclusão, pensava estar certo, e quando pesquisava não estava certo. Assim foi nascendo o desejo. Cara, um dia eu também vou escrever de um modo que eu possa instruir outras pessoas. Muito bom. E o meu primeiro livro escrito foi Salmos, Mensagens para o Mensageiro, porque eu sempre quis ajudar pregadores. Eu tive dificuldade para me ajudarem quando eu era criança. Na adolescência eu tive, mas eu tive vontade de ajudar crianças a pregar, adolescentes a pregar. Então eu lancei Salmos, Mensagens para o Mensageiro, 3 volumes de 50. Vendeu muito. Ou seja, eu estou falando no sentido das pessoas terem aprovado. Aí eu continuei escrevendo e aí estou com 15 livros escritos hoje. Glória a Deus. Está aqui exposto, né, na nossa mesa do podcast Arca Missionária, 3 grandes obras dessa 15. Né? Deus fala em Êxodo, Deus fala em Gênesis e Para Conhecer a Bíblia. Tá aí, você pode também, na descrição do vídeo, logo que encerrar, a gente vai colocar o link do pastor Eliseu e também estarão disponíveis aqui na nossa livraria Arca Missionária, que os irmãos sabem e já conhecem, que todo o material vendido aqui, todo o valor, todo o lucro é voltado para a obra missionária. Pastor Eliseu, claro, né, a gente percebe essa vocação, esse chamado seu. Para o senhor que desenvolve esse ministério da palavra, tem esse cuidado com a nossa teologia pentecostal clássica, quais seriam os desafios para o pregador, para o ensinador, nos dias atuais? Ultimamente, eu não sei de quem é a frase, se o senhor lembrar, o senhor pode me falar, ou a frase vai nesse sentido, que a internet deu vez e voz para quem não deveria ter nenhum dos dois. É como se ela desse voz aos que não têm preparo para falar, para argumentar. E os camaradas estão pensando ultimamente que ter uma página no Facebook é como se tivesse um certificado teológico. Um vício no Google, copia-cola. O cara lê metade do livro Escravos de Lutero e quer despentecostalizar as Assembleias de Deus. Não conhece a história da igreja, não conhece os fundamentos da nossa teologia. E o cara não passa de um crítico da net pensando que é teólogo. É um desafio, pastor, hoje, o camarada diferenciar o conhecimento da informação. Na internet você consegue a informação, mas é na sala de aula e com quem já viveu o seu futuro, nos livros, na leitura da palavra, que você vai adquirir o conhecimento. E para o pentecostalismo, um dos desafios hoje, pastor, é esse equilíbrio. A busca do poder e a busca pela palavra. Porque alguns dentre nós estão se voltando muito para o conhecimento, outros estão se voltando muito para monte, línguas estranhas e milagres. O pastor de uma igreja Assembleia de Deus pentecostal clássica, ele vive esse desafio de equilibrar a sua igreja, que ela navegue no espírito, mas que ela também, como diz John Stott, valorize e entenda que crer é também pensar. Muito bem. Pastor Eliseu Rodrigues está aí, a dica, tudo com muito equilíbrio. Pastor, já dentro do 20º Congresso de Mulheres, uma data singular, né? São 20 anos, a irmã Iraci Santos que iniciou esse trabalho ainda no grupo pequeno de mulheres na época e chegou a uma proporção, uma dimensão tão imensa, né? E Deus tem sido glorificado nesse processo do nosso 20º Congresso. O senhor, pastor, como foi a experiência em ministrar nesse congresso que tem essa marca de 20 anos? Rapaz, pregar em congressos de mulheres, eu me sinto muito à vontade. Em que sentido? Minha mãe, dirigente de círculo de oração, minhas avós, dirigentes de círculo de oração, minha sogra, dirigente de círculo de oração, minha esposa, dirigente de círculo de oração, e minha primeira pregação, depois do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu comecei a falar em línguas e citava de cor os versículos que meu pai havia me ensinado, minha primeira pregação foi num círculo de oração.
Então esse ambiente, esse contexto favorece, né? Esse contexto, esse ambiente me empolga, esse ambiente... No meio do sermão, se alguém assistiu essa mensagem, eu me emociono. Se eu não chegar a chorar, me dá muita vontade de chorar. Porque aquelas irmãs glorificando, chorando, adorando a Deus e ao mesmo tempo prestando atenção na palavra, me leva lá na minha infância. Tu já associa, né? Já faz o link, né? E o link que eu faço é a Assembleia de Deus clássica não mudou. Aleluia. É, lindo. Pastor Eliseu, dentro do processo que o senhor recebeu o convite, a irmã Iraci junto com a irmã Roberta ali passou o tema, né? Tempo de florescer. Como foi esse caminho, essa trajetória, pastor, até chegar à exposição da sua mensagem? Conta pra gente. A gente fica curioso, viu? Sim. A irmã Roberta entrou em contato, era para uma outra data, eu não tinha. Ela deu outro dia e não tinha. Aí eu falei assim, na sexta, ela, qual período? Eu falei, pela manhã, porque à noite eu vou estar em outro local. E ela foi bastante objetiva, eu só disse, então é Congresso de Mulheres, anota aí, não falte. Olha aí. Só disse isso. Então eu fui pro joelho e fiquei acompanhando as pregações, vi que os irmãos e as irmãs que pregaram trabalharam muito o Salmo 92, mas a postura de uma mulher na Bíblia me faz lembrar muito o comportamento da mulher nordestina, que é a Débora. Uma mulher que agiu pela inspiração profética, mas era casada, submissa ao seu marido. Uma mulher que reconheceu que, apesar dela ser juíza, ela não era uma libertadora. E ela chamou o libertador Baraque. E ele disse, não, eu só vou se você for. E ela disse, tudo bem, mas a honra não será tua. Será de uma mulher. Ela estava falando de outra mulher, Jael. E ela canta de modo teológico. E a Assembleia de Deus Pentecostal Clássica tem uma classe de irmãs, principalmente no Nordeste, que canta teologia, que canta a Bíblia. São canções que pegam as narrativas bíblicas e atualiza para nós hoje, pastor. É assim mesmo. Atualiza na explicação, na comunicação. E facilita, né? Facilita a compreensão. É nesse sentido que eu estou falando. E Débora fez isso no capítulo 5 de Juízes. Ela expressou um cântico teológico. Então minha mensagem foi por aí. Você que está curioso em casa, você já viu, né? Ou não assistiu, debaixo aqui da descrição. Assim que encerrarmos, você pode acessar na íntegra todo o conteúdo ministrado pelo pastor Eliseu Rodrigues. Certamente será edificado. Compartilhe com mais pessoas para que a palavra alcance mais vidas. Pastor Eliseu, às vezes é muito difícil, né? É claro, dentro de uma temática tão profunda, o senhor falou da figura de Débora. Qual foi o viés, o objetivo singular que o senhor trouxe na mensagem? O objetivo singular da mensagem foi que a dependência de Deus, mas a característica da percepção dela, da dependência de Deus. Em que sentido? Como ela percebeu que Deus estava agindo. Ela tem um exército, ela tem Baraque, mas ela foca numa coisa. Os céus gotejaram. Ela fala isso no início. Aí ela começa a confrontar quem não veio para a guerra. E no final ela diz assim, o ribeiro transbordou. Irmão, como é que o céu goteja e o ribeiro transborda? Isso é sensibilidade, né, pastor? A sensibilidade feminina. Ela entendeu que enquanto o exército estava guerreando, de gotinha em gotinha, Deus estava fazendo o ribeiro transbordar para vencer Císera, Jabim e seus carros. Aleluia. Esse é o nosso Deus, viu? Esse é o nosso Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. E aí estão as Déboras, pastor, sendo usadas por Deus aqui no Congresso e certamente sairão daqui edificadas, cheias de Deus após a ministração para propagar o reino do Senhor Jesus. Pastor, eu sei que é muito difícil, né? Claro, em um momento tão singular como o Congresso, o senhor que viveu esse ambiente e fez o paralelo com, né, a sua família, a sua história familiar, o seu contexto, né, esse contexto pentecostal clássico. O senhor podia separar para mim ou dizer qual momento lhe chamou mais atenção nesse 20º Congresso de Mulheres? O momento que me chamou mais atenção, rapaz, enquanto eu estava pregando, eu gosto de fazer o link das narrativas do AT com as cartas ou com as pregações de Jesus no NT. E então, em cada tópico, quando eu ia fazer o link, eu ia citar um personagem ou um versículo, o que esse personagem fez. Quando eu começava a falar o versículo, as irmãs completavam o versículo no banco. É impressionante. É uma igreja que estuda as escrituras. Porque eu percebi que os adolescentes, eu prego com a Bíblia aberta, olhando para o texto. E quando um exemplo, me mandaram um vídeo acelerado. Então, os adolescentes... Me empresta, por favor. Pois não, pastor. Enquanto eu pregava aqui para os jovens e adolescentes,
Aí quando coloca no modo bem acelerado no YouTube, é assim. Eles ficam assim, olhando pra Bíblia e pro pregador. É assim mesmo. E hoje, cara, eu pregando, enquanto eu cito o versículo, as irmãs completam. Aí eu empolguei, falei, eu tô empolgado com isso. Eu comecei a falar o versículo e parei, e elas continuaram. Eu percebi que o senhor fez chamou, porque é lindo, cara, né, pastor? Isso é maravilhoso, isso me chamou a atenção. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Roberto dos Santos Lucena, que é um homem que se volta e tem voltado ao longo do seu ministério. E o cuidado e o zelo com a doutrina, né, pentecostal clássica, ensinar e preparar um ministério coeso, sólido, que sempre se preocupa em transmitir a palavra, simplesmente a palavra, né? E é isso. Puxando essa deixa, pastor, claro que Provérbios diz que o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro e o homem é provado pelos elogios. Eu sei que às vezes é uma linha muito denunciosada por Deus, mas esse momento, pastor, de pregação, Deus ser usado, qual é o papel do pregador, do ensinador, quando ele vive esse momento, esse afã, esse cuidado que tem que ter? Como é que você enxerga isso? Eu percebo que o fato de alguns estarem em pé, literalmente ali no púlpito, e a igreja está sentada, ele pensa que ele está acima dela. Eu tenho uma imagem na minha cabeça de quando eu entro num restaurante, quem fica em pé é o garçom. E os clientes se sentam. Então, você, pregador, eu como pregador, nós somos servos de Deus e servos da igreja e nada mais. É mais do que um privilégio, é uma obrigação. Nós temos uma responsabilidade conosco, com aquela igreja e com aqueles que ouvirão com a palavra que a gente pregar, ou seja, aqueles que ouvirão os nossos ouvintes. Porque a gente não prega só para quem está nos ouvindo. Nós preparamos a igreja para que a igreja prepare outros. Por isso que a Bíblia diz que nós admoestamos uns aos outros. Quem está ali na palavra, na hora da palavra, vai compartilhar o que escutou. Então, pastor, eu preparo uma mensagem pensando naquele casal que está me escutando, nos filhos que vai escutar aquele casal. O pregador ele tem uma responsabilidade por gerações. Isso não pode nos levar a nos ensoberbecer. Quem se ensoberbece é porque não entendeu ainda o que é o ministério da palavra. Somos servos da palavra e somos servos da igreja. Muito bem, pastor. Glória a Deus por isso. Pastor, estamos chegando aos momentos finais e eu sei que o senhor tem outros compromissos, né? E quero, claro, né, utilizar esse tempo para a glória de Deus. Pastor, existe um público diversificado em casa nesse momento. Claro que a maioria da nossa igreja é composta de mulheres. O senhor veio ministrar no 20º Congresso de Mulheres. Mas uma vez, eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem para aqueles que estão em casa, com uma saudação final. Fique à vontade, pastor. Vocês que não vieram, não perderam, só deixaram de receber, mas tem a chance de ainda receberem. A mensagem está aí, como disse o pastor, o link está aqui na descrição. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor desperte sua alma para sempre estar em comunhão ou na comunhão dos santos. Que o Deus onipresente alcance o seu corpo com cura, sua mente com luz e a sua vida com a eternidade. Deus te abençoe cada vez mais. Ore sempre, não deixe de ler a palavra nunca. Pastor Eliseu, muito obrigado, um abraço à família. Seu menino vai completar ano, né? Completou ontem. 5 aninhos. Olha, 5 anos, um abraço na sua família. Obrigado, pastor. Continue assim com essa humildade, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, com certeza, é um referencial para a nossa igreja. Amém. E isso estimula e motiva os jovens obreiros a seguirem esse caminho, claro, o exemplo de Cristo, e o Senhor tem seguido. Muito obrigado, Amém. pastor. Amém. Obrigado a todos. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Tá aí a dica. E eu quero finalizar deixando o meu texto áureo para a sua meditação e a todos que estão a nos ouvir, nos ver agora pelo IADALP Oficial, através do nosso podcast Arca Missionária, Esdras, capítulo 7, verso 10. Busque a palavra, viva a palavra e ensine a palavra. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.